E fala, gente, estamos aqui com mais um vídeo. E bom, galera, estamos aqui de volta com o Narciso. Bom, vamos lá continuar aqui sem enrolação essa nossa gameplay. Let's go. Eu estava um pouco surpresa. Tinha pensado que ela começaria a subir e se avisar. Depois, talvez, lutando minha inquietação, Himeko começou a falar. Ah, verdade, antes eu disse que queria uma amiga de uma faixa etária diferente da minha, certo? Ah, sim. Depois do abacaxizeiro, era provavelmente a primeira coisa que ela queria experienciar. Isso poderá ter sido meio que uma mentira. Uma mentira. Na verdade, mais do que ser uma faixa etária diferente, é por se tratar de você que eu possa ter querido ser sua amiga. Himeko-san falou seriamente sobre algo que eu também tinha vagamente notado. E qual foi o motivo? Ah, isso é uma pergunta difícil, mas sendo franca, foi apenas instituição, acho. Ou pressentimento. Isso era algo que eu também achava que entendia, era parecido ao sentimento com o que explodiste, Chico. E antes, quando eu tinha perguntado se ela estava vendo outra pessoa em mim, ela me disse que estava meio certa. Então a outra metade do motivo que tinha sido mantido segredo poderia ser isso? Ei, Tetsumi, posso te fazer uma pergunta? Sim. Se uma pessoa muito próxima a você estivesse ficando cada vez mais fraca, preferia estar por perto assistindo a tudo? Ah? Ou preferia que ela morresse antes que você desse por isso, sem você saber? É isso que quer? Eu pensei sobre o significado da pergunta. E após pensar muito sobre isso do meu jeito, eu sei. Esses eram meus verdadeiros sentimentos. Eu sempre quis ficar do lado dela. Mas se eu estivesse na posição inversa, indo embora, eu queria ninguém do meu lado. Isso é contraditório. Exatamente. Os que partem e os que ficam nunca terão os mesmos sentimentos. Ai, deixa eu ver aqui. Fica de um jeito confortável. Ai. Mesmo que eu pudesse suportar minha dor, eu não poderia suportar a dor de outra pessoa. Talvez ela quisesse dizer isso, então, ao evitar Shishiro e a melhor amiga que encontramos na praia,
Então, por que estava eu aqui neste lugar? Imagino, porque eu tinha sido escolhida. Será que a Himeko queria dizer que se fosse eu, não haveria problema? Isto é, sabe, algo que eu percebi depois de cair no buraco. No entanto, não importa o quanto eu grite que é por estar o buraco aqui. As vozes daqueles que caíram no buraco não alcançam os que andam à superfície. Era esse o motivo? Então ela queria dizer que por eu também ter caído no buraco, essa voz me alcançaria? Você é diferente. É? Você ainda está caindo. Há uma chance de você subir. E quando for impossível? Isso é algo que todo mundo tem que refletir por conta própria. Então, as circunstâncias de agora era tudo resultado dos pensamentos da Himeko? Após cair no buraco, parando de rezar e talvez começando a jogar pragas? Sério, Patrache foi sortudo, não foi? Ele podia ir junto com seu querido Nero para o céu. E Nero também não ficaria tão solitário. Calma, Nero é o... é o homem? Ou será que tá escrito meio diferente? Mesmo sendo a professora, eu não pude dar uma boa resposta. Uma hora dessas, se eu fosse uma professora de verdade. Uma doutora da igreja como Agostinho Jerolimo. Eita, voltou a história. A outra história. Eu provavelmente seria capaz de falar algo. Então, apenas me responda isto. Onde está Deus? É? É como se ele não escutasse apenas de eu ter rezado na igreja. Onde estava Deus? E a boca se fechou com essa questão. E desculpe, eu não sei. Entendo. A Oritina, professor, também não sabe. Deixa eu abaixar o volume. Pronto. Então, se levantando da cama e encarando a janela. Acho que ele está lá no céu. Enquanto falava, ela olhava para o céu, olhando das janelas que só conseguiam abrir 15 centímetros para o céu luminoso da madrugada. Ei, Olichan, eu quero ir no terraço. O terraço? Aham. Se eu rezar de um lugar um pouco mais alto, talvez eu seja ouvida, certo? Por Deus. Eu posso? Ah, não. Você pode. Ok, tudo bem. Ajudando a garota, os dirigimos para o terraço.
Normalmente, pacientes não podiam ver aquilo ou lhes era permitido. No entanto, dessa vez, por mim, pela Aloys, que era incapaz de fazer algo além de comprar sorvete, pela professora impotente que não conseguia responder a nada, não havia nada a mais que eu pudesse fazer. O céu azulado e púrpura estava virando branco com o nascer do dia. Um lugar sombrio onde ninguém podia ser visto. De vez em quando a cerca, que era mais alta que o teto do 7º andar, balançava por causa do vento. Este lugar é agradável, não acha? Ela falou como se estivesse sussurrando para si mesma, e do seu bolso tirou seu terço. Era o que eu te tinha dado uma vez de presente? Sem isto, a magia não funcionará certo. E depois, silenciosamente juntando suas mãos, na direção onde o sol nasceria, ela declarou: Santificado seja o vosso nome, e não os deixes cair em tentação. Isso também é algo que eu te tinha ensinado antes, umas partes do Pai Nosso. Contudo, essa garota não sabia sequer o significado dessas palavras. Simplesmente palavras de salvação. Para ela, tudo isso era magia. Olitia, você acha que fui escutar dessa vez? Escutando essas palavras, aceitei ou até afirmá-lo estava fora de meu alcance. Eu não conseguia fazer nada além de ficar calada. É inútil. Talvez eu devesse ter dito isso. Ou talvez eu devesse ter falado em expi, expiação. Expiação ou expiração? Sei lá. Oh, que fofinha ela, mano. É uma pena que tá acontecendo isso com ela. Ou talvez eu devesse ter dito para ser grata a Deus por ter vivido 8 anos. Olitia, vem lá comigo. Escutando essas palavras, eu aceitei silenciosamente. Não conseguia fazer nada além de aceitar. Depois, tal como a garota que continuava orando, eu ofereci uma oração para o alto céu. A brisa da noite restante, o céu clareando as cigarras que começaram a fazer barulho, coisas comuns do dia a dia de verão. Deste terraço do 7º andar, eu orei apenas pela garota. Desde sempre, metade dela tinha sido usada para me perdoar, mas agora, usando-a a, usando-a toda, eu orava apenas pela garota. Supostamente escutando, me virei para esse Deus e orei. Por alguma razão, lágrimas caíram. Por que está chorando? E- Está tudo bem em chorar. Uma hora dessas não faz mal chorar. De que as palavras do Senhor Jesus? Não.
Essas eram minhas palavras. Se eu fosse um santo, se minhas palavras não fossem apenas para confortá-lo em uma oração, se elas fossem magia de verdade, então agora um milagre aconteceria. Aqueles que partem e aqueles que ficam, não importa que tipo de melhor amiga seja, agora não poderá se tornar patrache. Eu aprendi minha própria fraqueza. Eita, é a Himeko. A madrugada veio cumprimentar. Aqui da estação do Monte Fuji. Nós saímos do carro e nos espreguiçamos. Ah, já é outro dia? Ok. Ei, Setsumi. Eita, agora a música continua a mesma, cara. Onde você acha que ele está? O que quer dizer? Deus e tudo mais. Eu não sei. Você é que é especialista, não é? Verdade. Eu era, não é mesmo? Então, após pensar um pouco, lá suponho. Quando falou isso, ela olhou para o céu. O céu azul de verão se estendia infinitamente. Pode ser que se você não estiver perto, não consegue ser ouvida. Dizendo apenas isso, Himeko começou a caminhar até as trilhas. Eu tinha presentido isso, mas só o ato já era equivalente a... Está falando sério? Para os católicos é proibido, não é? Ex-católicos. Não tem nada a ver com isso. E logo depois, parando e se virando. Desculpe, Setsumi. Há coisas que eu não ficarei satisfeita até que as diga. Dizer? A quem? Não é óbvio? Tenho algumas queixas ao tal que chamo de Deus. Queixas? Para Deus? Ela estava falando sério? Esta é a última? Sim, esta é a última. Com apenas essa resposta, Himeko começou a caminhar em direção às trilhas. Será que eu deveria pará-la? Ou talvez eu deveria ajudá-la? Porque eu não sabia o que fazer. Apenas ficar do seu lado era tudo que eu poderia fazer. O sol estava bem acima de nós, ignorando a altitude e as cigarras faziam barulho. Ah, isso é mais difícil do que pensava. Nós costumávamos na trilha. Nós continuávamos na trilha. Caminhar um pouco e descansar, caminhar um pouco e descansar. Isso já era um ciclo. De vez em quando, outros alpinistas rapidamente nos ultrapassavam enquanto nós subíamos lentamente para o lugar
alto que Himeko almejava. Já tinham passado 2 horas. Estávamos nos preparando para deixar a sexta estação. Você está bem? Não exatamente bem. Fazendo jus às palavras, sua respiração estava ofegante. Mesmo que as comidas e bebidas que compramos estivessem sendo carregados por mim, provavelmente dava para perceber, mas Rimeko era uma paciente do 7º andar. Não importa o quão saudável aparecesse ou não usava cadeira de rodas, isso era graças à idade dela. Sua doença tinha simplesmente se desenvolvido muito cedo. Mesmo sem fazer nada, não havia dúvidas que sua morte estava próxima. Para que essa cara? Se tem algo para falar, fale logo. Vamos voltar. Fale com mais confiança. É? Se é isso que você quer, fale e volte. E me ordene. Volte. Parece que não consigo obedecer. E assim ela começou a subir mais uma vez. Me pergunto, o que eu deveria fazer? Incapaz de puxá-la para trás, seria eu apenas capaz de ficar parada assistindo. Então vou ajudá-la. Foi por isso que ajudei Himeko. Parou tropeçar no degrau para tornar a súbita um pouco mais fácil. Era tudo que eu conseguia fazer. Pare, Setsubi. Não. E se você ficar doente também? Eu queria isso. Então, vamos voltar. E isso é... Repetidamente, esta conversa inúmeras vezes. Enquanto a Himeko subia lentamente, finalmente quando ela parou, era esse o momento que eu temia. Numa situação assim, o que devo fazer? Para quem? Estamos no 18, mano. Bom, mas o 18 vai ficar no próximo vídeo, cara. Tô com medo da gravação parar, cara. O próximo eu vou tentar fazer uma gravação mais grandinha, se der aí com a memória. Não, com a memória não, se der aí com a bateria. Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Fui! Deixa eu entrar primeiro no capítulo 18. Pronto. Fui!